Olá, bem-vindo ao nosso curso de Microsoft Project. Eu sou Messias Reis, estou aqui em nome da Mundo de Projetos e vou trazer para vocês todo o conteúdo para você aprender a usar o Microsoft Project da melhor maneira possível. E nesse curso, o que você vai aprender nele? Nós vamos começar desde as configurações gerais, aprendendo a configurar a ferramenta para trabalhar, porque um dos erros maiores que eu vejo que o pessoal trabalha é abre a ferramenta e já começa a inserir informações. Para vocês que estão chegando agora nesse mundo do Microsoft Project, não se preocupem. Ele é um curso que vai começar desde o básico até as configurações, criando calendários, criando tarefas, fazendo tudo o que é preciso para que você consiga planejar e controlar um projeto. Para você que já tem um pouco de conhecimento da ferramenta, a gente vai trazer mais conteúdo para que você consiga melhorar o conhecimento que você já tem. Isso significa que esse treinamento serve tanto para você que já trabalha um pouco com a ferramenta, quanto para você que está chegando agora nesse universo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando com essa ferramenta, eu trabalho com ela todos os dias em empresas do Brasil inteiro e hoje o que nós vamos trazer para vocês aqui dentro do conteúdo é qual é o nosso conteúdo programático. Nós vamos começar fazendo as configurações iniciais da ferramenta para você padronizar ela. Depois, nós vamos criar calendários para entender que algumas tarefas elas vão acontecer em períodos definidos. Por exemplo, eu posso ter projetos e atividades que vão acontecer em sábados, outras atividades que não, eu só vou trabalhar de segunda a sexta, algumas atividades vão ser em dias corridos. Nós vamos fazer toda essa configuração dos calendários. Depois, a gente vai inserir as etapas do projeto. A gente vai definir quais são as etapas do projeto. Posteriormente, nós vamos inserir as atividades, colocar as durações, fazer o vínculo entre essas atividades, predecessora, sucessora, quais atividades podem andar juntas, quais atividades uma depende da outra, e tudo isso a gente vai construir em cima de um estudo de caso de um projeto, para que você consiga replicar isso no seu dia a dia. E esse curso ele é muito prático e todo o conteúdo que você vai ver aqui, você consegue trazer ele para o seu dia, para aplicar no seu projeto do seu dia a dia. Após a gente inserir todas as atividades, fazer os vínculos, nós vamos trabalhar com recursos. Recursos material, recursos de mão de obra, recursos de custo, frete. Imagina que você tenha que reformar a sua casa, por exemplo, ou de repente você quer criar Esse curso aqui, por exemplo, ele é um projeto, ele foi planejado usando o Microsoft Project e eu precisei de recursos. Nós tivemos que contratar uma empresa, que foi um recurso dentro do nosso projeto. Nós tivemos essa camisetinha aqui que vocês estão vendo, é um recurso para o projeto. E muitas vezes, quando você não define todos os recursos para o projeto, você não consegue precificar. Por isso que nós vamos trabalhar com recursos para saber quando que você vai entregar cada coisa no projeto, quem vai entregar isso e quanto vai custar para você. Quando a gente terminar de fazer todo esse planejamento, nós vamos fazer o previsto versus o realizado. Tarefas que eram para acontecer, se aconteceu ou não, isso tudo após a gente congelar a linha de base. Nós vamos ter um tópico aqui especificamente explicando como que você congela a linha de base de projetos, como que essa linha de base ela é comparada durante toda a execução. Depois que a gente congelar a linha de base, nós vamos fazer, olha, essa tarefa era para começar dia 1º, terminar dia 10. Será que ela começou realmente dia 1º? Será que ela terminou dia 10? Se não terminou, como que eu faço o reagendamento? Será que meu projeto está atrasado? Se sim, como que eu faço para trazer ele para o prazo novamente? Quais são as atividades que estão atrasadas? Isso a gente vai fazer no previsto versus o realizado. E nós vamos trabalhar com relatórios dentro do Microsoft Project. Relatórios que vão dar o status do projeto. Quantos por cento ele está concluído, quais são as tarefas que estão em andamento, quais são as tarefas atrasadas, as tarefas críticas. Isso tudo a gente vai fazer nos relatórios. E nós vamos ter um tópico muito bacana que vai falar sobre fórmulas. Porque algumas configurações do Project, ele traz para a gente padrão, mas algumas vezes a gente pode criar customizações. Por exemplo, eu quero multiplicar uma coluna pela outra, dividir, somar. A gente vai passar um momento dentro desse treinamento falando sobre como que você cria as fórmulas. E também nós vamos criar indicadores gráficos. Esses indicadores gráficos, eles serão o seguinte: projeto está no prazo, carinha verde. Projeto está em alerta, carinha amarela. Projeto atrasou, carinha vermelha. Isso tudo nós vamos fazer dentro do cronograma.
E por fim, nós vamos fazer o seguinte: caso você precise mudar a linha de base do projeto, como que você muda a linha de base? Como que você mantém o histórico? Porque o meu projeto era para terminar numa data e essa data não mais vai ser atingida e eu preciso mudar a linha de base. Como que eu faço isso para manter um histórico? Tarefas que são inseridas depois da linha de base, tarefas que não serão mais executadas, isso é a execução do projeto. Isso tudo que nós vamos ver nesse treinamento do Microsoft Project. Vamos lá?